E aí pessoal, tudo certo? Bom, a gente vai continuar hoje aqui o nosso guia de iniciantes, né? Uma série de primeiros passos sobre como a gente pode trabalhar com o GitHub, e a gente já viu o que é o GitHub, como que a gente cria conta, como é que a gente trabalha com o GitHub Projects para gerenciar demandas, e hoje a gente vai começar a ver aqui o GitHub Actions, tá? Que é uma parte muito bacana do GitHub que nos permite fazer uma série de automações nos nossos repositórios. Então, o que é o GitHub Actions? Como essa breve explicação, ele é uma forma que você tem no seu repositório, que o GitHub liberou pra gente, de automatizar CI e CD do repositório, tá? Tem coisa em beta ainda. A parte de Continuous Deployment, que a gente vai ver no próximo vídeo, ela ainda está em beta e só vai rolar em repositórios públicos, por exemplo. Mas ela tem ali um ponto de CI que já está bem robusto, que já vem sido testado há meses e funciona muito bem, né? Que a gente não tem nenhum tipo de problema com ela, atende uma infinidade de cenários e ela também nos permite automatizar basicamente qualquer coisa que acontece com o seu repositório. Então, se você quer interagir com uma issue, por exemplo, você pode disparar uma action quando uma issue é criada e aí interagir com essa issue. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui demonstrando essa funcionalidade com uma action do The Good Place, né? Onde se você abrisse uma issue e escrevesse lá um palavrão, ia acionar uma action que ia substituir esse palavrão por uma outra palavra aceitável e ia colocar algum gifzinho do The Good Place. É uma issue bobinha, mas mostra, uma action bobinha, mas mostra pra gente a possibilidade de fazer outros tipos de automação e não só CI/CD. O link para esse vídeo vai ficar aqui no card, no topo da tela também, mas vale a pena vocês verem lá para vocês entenderem um pouco mais de coisas que ele pode interagir. Mas você pode interagir com tudo, com pull request. Eu poderia, por exemplo, criar uma action que ela é executada quando eu crio um pull request com determinada label, então só criar um pull request não resolveria. Enfim, dá para fazer realmente muita coisa. Mas o foco nosso aqui hoje é falar do processo de CI, tá? A gente vai ter esse vídeo de CI e a gente vai ter outro de Continuous Deployment, beleza? Mas antes de a gente continuar, já desce a tela aqui um pouquinho e clica no botãozinho inscrever se não está inscrito, clica no joinha, que ajuda muito a engajar os conteúdos do canal. Comenta aqui também, comentário, like, isso tudo ajuda aí a engajar cada vez mais os vídeos do canal e atingir cada vez mais pessoas, beleza? E ajuda a gente aí com isso na meta de 10 mil inscritos, que eu vou liberar aquele curso de Azure DevOps para vocês. Bom, a parte de CI do GitHub Actions, como eu falei, ela já funciona muito bem, é muito robusta e também não é difícil, dá pra gente fazer muita coisa com ela, tá? É um arquivo YAML que você versiona no seu repositório e você coloca aí todas as demandas que você precisa para trabalhar com o seu projeto. Então eu preciso fazer o meu projeto compilar. O que eu preciso? Eu preciso da action tal, da action tal, da action tal, e ele vai fazer isso. Como a gente já está aqui na tela do computador, eu estou aqui com o meu repositório do GitHub, e falando nisso, se você ainda não segue o meu repositório do GitHub, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. É importante para mim que você siga aqui, para ajudar a gente também aqui a mostrar esse repositório para a galera, beleza? E aqui a gente vai pegar o nosso repositório que a gente está usando para essa demonstração. E aí o que a gente tem aqui? Nosso repositório inicial, como vocês já devem estar cansados de saber. E nós vamos aqui para o menu de Actions, né? Então a gente vem aqui em Actions. E aqui, ó, quando a gente não tem action nenhuma, ele já dá uma infinidade de sugestões para a gente de como é que a gente pode trabalhar com essas actions, né? Então, como o meu projeto aqui é um projeto .NET, a primeira sugestão dele foram essas duas opções, uma de .NET Core e uma de .NET Desktop, que eu posso ou não escolher algum desses dois modelos aqui para trabalhar, né? Ou também outras sugestões que ele nos demonstra aqui embaixo para fazer deploy do Azure, no Alibaba, no Amazon ECS, no Google GKE, no IBM, no OpenShift, no Kubernetes Engine da Tencent, no Terraform, usar Ruby, Rust, Dart, Java, Docker, Python e outras coisas aqui que são itens que não são de CI, tá? São itens para automatizar o seu repositório. Então só por aqui, só por essa tela a gente consegue ver que o Actions ele não é nada limitado a determinada tecnologia, a determinada plataforma, né? Como a gente falou lá no primeiro vídeo, lá para 2018 a Microsoft comprou o GitHub. E naquela época o pessoal pensava, a Microsoft comprou, vai estragar, vai travar só para o Azure, não sei o que. Não, nada disso não. A gente continua aqui tendo uma portabilidade muito grande. Então, se eu quero trabalhar com .NET, ok. Se eu quero trabalhar com Java, ok. Com Ruby, ok. Qualquer outra linguagem, ok. Não tem problema.
E onde eu vou colocar essa aplicação? Onde eu vou fazer o deploy? É no Azure, é no AWS, é no Alibaba, como a gente viu aqui, é no ambiente on-premises também, não faz diferença. Você tem toda essa liberdade para definir para onde sua aplicação vai e para fazer o seu processo aqui configurado dentro do GitHub Actions. Não tem problema nenhum isso aqui. Então, até on-premise, como eu citei, você consegue fazer instalando um runner. Tem um vídeo aqui no topo da tela também explicando como é que você pode colocar um runner do GitHub dentro da sua infra, né? Instalar isso na sua máquina para poder interagir. E outro ponto bem bacana é que esses runners que eu acabei de citar, você pode ter o seu on-premises, ok? Mas o GitHub já fornece para gente alguns runners padrões. Então eu tenho um runner Linux, eu tenho um runner Windows, eu tenho um runner Mac disponíveis para eu usar ali para fazer os meus projetos. E o legal disso é que projetos open source, ou seja, repositórios públicos que nem esse aqui, você não paga nada para usar. Então se você está estudando ou está mantendo um projeto open source, você pode usar Actions sem custo nenhum. Se o meu repositório fosse privado, eu teria 2.000 minutos de Actions por mês aqui nessa camada gratuita para poder estar utilizando, e aí as exceções ali, o que eu passasse desses 2.000 minutos, entraria em algum plano de pagamento. E aí depois entra a camada Team, a camada Enterprise, que tem outros níveis de gratuidade nas Actions, tá? Vale a pena você dar uma olhadinha na página de pricing do GitHub, que lá explica bastante sobre toda essa camada, essas diferenças de preço e o que tem de gratuidade de um para o outro. Mas na parte de Actions, só para a gente criar uma conta no GitHub, é de graça para open source, de graça para repo gratuito e 2.000 minutos de repo para repo privado, beleza? Então dá para a gente testar bastante coisa e fazer bastante coisa, tá? Bom, como o nosso projeto é um .NET Core, eu vou pegar esse de exemplo dele aqui. E se a gente precisar mexer alguma coisa, a gente mexe. Mas isso aqui já deve resolver o suficiente para este projeto em específico, para essa nossa demo em específico. Alguns pontos que a gente pode começar a notar aqui agora que a gente já tem esse script da Action, né? Ele é versionado com a aplicação, como eu citei lá no começo. E aí, ele tem uma estrutura padrão de pastas que você pode ou não mexer, tá? Mas a estrutura padrão é essa aqui, que vai ficar dentro da pasta .github do seu repositório, /workflows, e aí o nome do seu arquivo YAML aqui, tá? Então, você pode ter vários arquivos YAMLs aqui. O padrão é que ele fique nessa pasta. Você pode até mexer nisso, mas o padrão é aqui, tá? E aí a gente entra aqui no nosso editor do YAML aqui embaixo. Então, a gente tem aqui o nome do nosso pipeline. Então, você pode aqui deixar qualquer nome que te faça sentido. No nosso caso aqui, de exemplo, tá com .NET, que foi o nome que veio. E esse nome vai servir para você identificar ele na lista de pipelines depois. Imagina que você tem 5, 6 pipelines que executam o seu processo por algum motivo. Como é que você vai identificar isso dentro do seu repositório? Então, para isso serve esse nome. Ajuda bastante, tá? Esse ponto aqui do on, que está como push na branch main ou pull request na branch main, é como é que a sua action vai rodar, como é que ela vai ser acionada, trigada, como você preferir dizer. Nesse nosso caso, é toda vez que tiver um push na branch main ou um pull request para a branch main. Então, somente desses dois modos ela vai ser startada. Tem outros modos de você startar, que é baseado em issue, baseado em pull request. Nós temos push request target, schedule, Workflow Dispatch. Esse em específico é importante porque ele nos permite rodar a nossa action manualmente. Então, eu não quero ter uma trigger automática, ou eu quero ter uma trigger automática e também a possibilidade de rodar isso manualmente. Então, eu posso colocar, por exemplo, um push na main e mais Workflow Dispatch. Eu tenho as duas possibilidades, sempre que tiver um push na main ou sempre que eu quiser rodar manualmente. Eu gosto bastante de colocar o Workflow Dispatch, porque me dá uma liberdade, principalmente nas demos, né? Mas vamos descer aqui, daqui a pouco a gente volta. Workflow Run, baseado em um outro workflow, baseado em um check, baseado num commit, create, delete, deployment, num fork. Dá pra gente rodar quando for criado um fork, um golem. Enfim, dá pra gente fazer aqui por basicamente qualquer evento do GitHub, dá pra gente acionar uma action. Então dá pra gente ver que o poder disso aqui é bem grande, tá? As possibilidades que a gente pode fazer são muito grandes. Logo aqui embaixo disso a gente entra nos jobs. A gente pode ter múltiplos jobs, mas a gente vai entrar nisso no próximo vídeo, que vai ser o vídeo de actions lá para continuous deployment. Então nesse próximo vídeo a gente vai explicar um pouco mais. A gente pode ter vários jobs e vamos criar inclusive vários jobs. Para esse nosso cenário de hoje, um job só nos resolve, que é o job de build, que vai ser o job de CI, tá? Você pode dar um nome para esse job que você quiser, não precisa ser necessariamente build. O build aqui é só para ilustrar o processo que a gente está criando. E dentro do job a gente tem aqui, ó, run on
que é o runner do GitHub que a gente vai estar utilizando. Nesse nosso caso, a gente está usando o Ubuntu Latest, mas nada me impediria de estar usando o Windows, ou Mac, ou mesmo o meu ambiente on-premises para poder estar buildando essa aplicação, tá? Ou mesmo todos eles. Se a gente for olhar aqui na documentação, por exemplo, aqui explica tudo isso que eu estou falando para vocês. Tem um ponto aqui que eu acho bem interessante, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês na tela agora, que é o conceito de Matrix. É justamente isso que eu falei agora, de a gente poder rodar isso com todos os sistemas operacionais, por exemplo, né? Então imagina, a minha aplicação aqui é uma aplicação .NET Core, que por consequência é multiplataforma, e aí eu quero que ela rode em todos os ambientes para garantir que ela não está quebrando, porque se eu quiser colocar no meu cliente numa máquina Windows vai rolar, se eu quiser colocar no meu cliente numa máquina Ubuntu vai funcionar, se eu quiser colocar num Mac vai funcionar também. Se eu usar uma versão do .NET tal, eu quero que funcione, eu quero garantir a compatibilidade do .NET tal com tal. Então você pode fazer isso tudo aqui com o Matrix, né? Porque no mundo antes do Matrix, se a gente quisesse fazer isso, a gente teria que ter aí toda uma combinação de pipelines, né? Vários pipelines para gerenciar isso. Com o Matrix não. Você passa aqui, ó, como ele está mostrando, quais versões aqui do Node que poderiam ser do .NET nesse nosso exemplo, quais sistemas operacionais, e no RunZone você passa o Matrix OS, e depois na task lá do .NET, no caso, por exemplo, você passa a versão do .NET e ele vai fazer uma combinação automática disso. Você tem um arquivo único, mas a execução vai ser multiplicada por todas as combinações. Se você combinou ali igual ali 3 sistemas operacionais mais 3 versões de .NET, ele vai rodar isso acho que 9 vezes, ou mais, mas pelo menos umas 9 vezes sozinho, com as combinações, tipo o Linux no .NET 3, Linux no .NET 4, Linux no .NET 5. Essas versões são totalmente aleatórias e inventadas no momento, tá? Só para ilustrar a compatibilidade lá e a mudança das matrix. E aí o mesmo para o Mac e o mesmo para o Windows, tá? Então você aí automaticamente roda todos esses cenários e garante que a sua aplicação vai ser atendida, vai funcionar em todos os cenários ou não, né, caso ela quebre em algum deles, mas tudo isso mantendo apenas um script de pipeline, facilitando e muito o nosso gerenciamento do processo, tá? Quando a gente não precisar ter vários scripts, facilita bastante a vida, né? Diminui retrabalho. Depois aqui do RunZone, a gente tem os steps, que são os passos propriamente ditos, né? E aqui nos passos a gente tem, por exemplo, nesse caso, uma task de checkout, uma task de setup do .NET, né, a versão do .NET aqui, para especificar qual versão eu vou estar usando para compilar meu projeto. Nesse caso aqui, ó, do exemplo, ele gerou 5.0x, mas eu poderia especificar 3.1, por exemplo, que ia funcionar. Depois eu tenho aqui um de Restore Dependencies do .NET, .NET Build e .NET Test. Isso tudo aqui é o necessário para a gente poder rodar essa aplicação .NET Core. Daí você pode estar se perguntando, mas eu quero que rode mais alguma coisa, quero que rode um Sonar, por exemplo, quero que faça o upload do build, como é que eu faço? A gente tem aqui do lado esse pequeno marketplace aqui. Então a gente tem um marketplace aqui que nos dá a possibilidade de já pegar algumas actions prontas para usar. Então, sei lá, eu quero colocar um setup do Node.js. Eu posso vir clicar aqui, ó, ele já explica para a gente como é que a gente usa, dá esse bloco de código, e eu posso vir aqui, ó, e copiar esse bloco de código e trazer para dentro da minha action aqui, né, do meu processo. Ajusto aqui a indentação e na teoria seria só usar, mas ele tem alguns parâmetros que você precisa configurar aqui, que ele já está falando que o valor não pode ser nulo, então eu tenho que passar os valores para esses passos aqui, mas isso aqui já te dá a possibilidade. Então eu posso vir aqui no Marketplace e buscar essas extensões. Você pode vir aqui, dar um search e falar por Azure, por exemplo, ó, ele já te dá todas as actions de Azure disponíveis. Por exemplo, eu quero aqui o Azure CLI. Ele já explica para você como fazer aqui, ó, vamos copiar. Ó, Azure CLI, aqui é a versão da action. E aqui onde você vai colocar o seu script, tá vendo? O inline script, para você colocar o seu script de execução do Azure CLI. E aqui você pode passar qual versão você quer usar do CLI. Então você poderia executar scripts do Azure aqui sem problemas nenhum, tá? Outro ponto muito interessante para a gente frisar sobre actions. Tá vendo o nome dela aqui, ó, Azure/CLI? Isso aqui é um GitHub. É onde está
hospedada esta action. Então, se a gente vier aqui, estão vendo? Ó, é um repositório do GitHub que ele avisa que isso aqui é uma action no Marketplace, onde você consegue ver todo o código fonte de uma action, tá? Então, as actions, elas são repositórios no GitHub, onde você pode acompanhar esse código fonte, pode fazer um fork, pode fazer um pull request, você pode aqui entender e aprender como é que ele funciona, contribuir, e você também pode criar suas próprias actions, né? Isso aqui a gente vê que é de uma maneira bem simples até, é um código aqui TypeScript, salvo engano, eu posso estar errado, mas eu não me recordo agora de cabeça. Você cria o código, a sua action aqui dentro do repositório, e ele pode ficar aqui disponível com o Marketplace. Quando ele identifica que é uma action, ele já te dá essa opção dentro do seu repositório de você publicar no Marketplace. E aqui, se a gente for no Marketplace, ó, tem uma telinha bonitinha para esse item, tá? A gente viu o Marketplace por aqui, né, pelo próprio repositório, mas aqui dentro do próprio GitHub, ó, se você clicar aqui em cima, tem a opção de Marketplace, onde você pode ver aqui todas as integrações com o GitHub, e aqui você pode filtrar isso aqui por Actions. Quando você filtra por Actions, você pode ver aqui todas as Actions que foram criadas aqui para a gente poder estar utilizando, seja por empresas parceiras, seja pelos membros da comunidade. Quando é alguma Action verificada pelo próprio GitHub, vai ter esse checkzinho aqui, né, de criador verificado pelo GitHub. Mas aqui, ó, as primeiras vão ser sempre de criadores verificados. Mas se a gente for aqui mais para frente um pouco, a gente vai poder ver aqui que tem muita coisa que não é. Ó, aqui, por exemplo, já começa a aparecer itens sem o selo de verificação. Então, isso aqui são actions criadas por membros da comunidade para membros da comunidade. Então, você que está assistindo também pode criar uma action dessas e compartilhar com a comunidade aqui para ajudar todo mundo aqui. Você também poderia criar uma action privada para o seu projeto, para sua empresa, para sua organização, mas aqui nesse nosso caso são actions públicas para toda a comunidade. Então, aquele hashzinho que a gente vê em toda action aqui são repositórios no GitHub, beleza? Eu vou tirar aqui essa nossa action que a gente acabou de colocar aqui e vamos colocar aqui ele para rodar, tá? Então, eu vou comitar aqui esse nosso novo arquivo na branch main. Temos aqui, ó, .NET YAML. Se a gente for na raiz do repositório, a gente tem agora a pasta aqui .github/workflow que a gente citou. E se a gente for para actions, ó, lembra que eu falei do nome na listagem? É aqui. Então a gente consegue ver o .NET aqui. E aqui, ó, como a gente colocou o workflow dispatch, a gente tem a opção de vir aqui no run workflow e colocar ele para rodar na branch main que a gente configurou lá. Então já temos aqui o nosso pipeline rodando, né? Então a gente tem aqui essa tela inicial que ela fica com mais sentido quando a gente entra no fluxo de continuous deployment. Então, no próximo vídeo a gente vai ver ela mais bonitinha, mas aqui a gente pode ver os jobs, tá? Se eu tivesse mais jobs, eles iam aparecer aqui pra gente aqui lado a lado, ou determinado fluxo que a gente definisse lá. Se a gente clicar aqui em cima de build, a gente consegue ver o que está acontecendo com essa action. Então no nosso caso ela está aqui, ó, ela aloca um agente, né? Ela vai alocar um runner dentro do GitHub, que é um container, e aí ela começa o nosso processo. E vai ser fazer o checkout do nosso código aqui, né? E ele mostra isso tudo no log pra gente. Vai configurar a versão do .NET, vai fazer o restore de dependências e vai fazer o build da nossa aplicação. Ó. E depois aqui ele tem o .NET Test. Então tá tranquilo, ele mostra tudo pra gente nesses logs, como tudo foi feito no processo. E aqui no nosso caso, foi tudo com sucesso. Então a gente pode acompanhar aqui, se eu quisesse rodar isso aqui mais vezes, eu poderia. Se a gente voltar no código aqui, a gente pode ver o workflow aqui do lado e mexer no workflow se a gente quiser. Quando a gente vier na edição dele aqui, diferente de outras coisas que ficam nessa mesma tela, ele volta para aquela tela da action lá, onde facilita muito a nossa vida para customizar as actions. Então, a gente tem aqui um poder muito grande. Alguns pontos da documentação que a gente não passou. Trigger a gente passou, e aqui na Trigger a gente não passou nesse ponto. A gente pode schedular a action para ela poder rodar em determinados momentos. Façam sentido pra gente. E aqui, ó, nos runners, isso aqui é um ponto que vale a pena falar pra gente, com vocês, né? Esse daqui são os runners disponíveis hoje dentro do GitHub. Então a gente tem a máquina Ubuntu Latest, que é sempre a versão mais atual do Ubuntu que ele vai estar usando aqui das disponíveis. Então a gente tem a 18.04 e a 16.04. O Windows Latest tem a tag Latest também, mas a gente só tem uma versão do Windows disponível, que é a 2019, então eu posso usar de qualquer um dos jeitos.
Mas a latest é bacana, porque sempre vai pegar a versão mais atualizada. Se eles decidirem colocar uma outra versão do Windows aqui amanhã, a gente vai pegar sempre a mais atualizada. E para o Mac é a mesma coisa, nós temos aqui macOS Latest, mas a tag de 10.15, né? Então vai ser sempre a 10.15. E tem aqui a parte de condicionais dos jobs também, que é bastante importante. Quando a gente for ver jobs depois, a gente pode ver aqui uma condicional. Por exemplo, eu quero que o job de deploy dev só aconteça se for uma branch da develop que fizer o pull request. Então você poderia fazer uma validação para validar se a branch que está vindo é a branch develop. E aí sim rodar aquele job. Se não for, você não roda. Você pode fazer todo esse tipo de coisa. Então condicionais no GitHub Actions também é bem legal. A gente falou aqui dos runners que a Microsoft fornece. Desses runners aqui, que é o Windows Latest, Ubuntu Latest, macOS Latest, mas tem um ponto importante que é o que tem nesses runners, né? Eu coloquei no vídeo também, que está aqui no topo da tela esses dias, um repositório do GitHub, que é o GitHub Virtual Environments, que descreve exatamente tudo que tem nesses runners fornecidos pela Microsoft, tá? No seu on-premises vai ser o que você instalar, mas nesses fornecidos pela Microsoft tem muita coisa, tem várias versões de .NET, tem CLI para basicamente todas as clouds, Alibaba, AWS, Azure, Google Cloud, IBM. Então você aí tem uma flexibilidade bem grande, tem suporte para várias linguagens de programação. Selenium, estava esquecendo, para fazer teste de interface com Selenium. Então já tem todos os drivers ali para você rodar com os navegadores, alguns tem mais, outros tem menos. No Agent do Windows eu acho que tem mais opções, inclui até o Edge, e no Ubuntu acho que tem o Firefox, não me lembro de cabeça. Eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo, os Virtual Environments, que vale a pena vocês entenderem tudo que tem dentro dos runners desses agents. Para o vídeo de hoje era isso que eu queria trazer para vocês, mostrar um pouquinho aqui das actions e como é que a gente faz um CI com essa action. Se ainda ficou alguma dúvida para você, deixa aqui nos comentários. Deixa também aqui nos comentários o que você está achando desse guia de iniciantes para GitHub, né? Que tem um intuito de ajudar o pessoal a dar os primeiros passos na ferramenta, né? A gente sabe que nem sempre é fácil você começar a usar uma ferramenta. Essa série de guia de iniciantes e primeiros passos tem o intuito de ajudar esse público. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ajude vocês. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever, compartilhar com seus amigos. Espero vocês nos próximos vídeos, próximas lives. Aquele abraço.